Oi pessoal, aqui é o Alan Nicole com mais uma análise de mangá de Saint Seiya, de Cavaleiros do Zodíaco. Dessa vez, finalmente, a Final Edition de Cavaleiros foi publicada recentemente pela editora JBC. Já tinha saído há um tempo atrás, desde dezembro na verdade, lá em São Paulo, né? Foi lançada no evento CCXP em 2024. E aqui vocês podem ver que eu não abri ainda, deixei para abrir com vocês, essa primeira reação, por assim dizer, esse primeiro impacto, né? Enquanto eu vou abrindo, comentar um pouquinho sobre o que é a Final Edition, né? A Final Edition, ela é, para nós brasileiros, ela é a quinta edição do mangá de Cavaleiros do Zodíaco, publicado, né, lá no Japão, em outra editora diferente da editora original onde o mangá saiu, né? Lá no Japão ela foi publicada pela Shueisha, um mangá clássico, né, que a gente conhece como clássico, a história do Seiya e tal. E essa edição foi publicada no Japão pela editora Akita Shoten, né, que é uma editora da qual o Masami Kurumada tem publicado outros mangás derivados de Saint Seiya desde o episódio G, que também já sai aqui no Brasil também, já saiu pela Conrad e agora está pela New Pop. Depois eu posso fazer um outro vídeo mostrando, falando um pouco mais sobre isso. E a Final Edition, ela é uma reedição do mangá clássico com algumas alterações, de imagem, algumas alterações de texto, com alguns acréscimos, né? Eles acrescentam algumas páginas, tem uma, inclusive esse volume aqui ele já começa com o episódio 0, que é uma parte de 3 guidance que o Kurumada publicou nos últimos anos, recentemente, na revista Champion Red, da Akita Shoten. E aqui vocês podem ver já de cara a diferença, né? Da versão japonesa, né? A gramatura do papel já dá uma diferença boa, né, do tamanho. A quantidade de páginas é basicamente a mesma, né? O volume corresponde exatamente ao conteúdo do volume, né, lá e cá, no Japão e aqui no Brasil. Vocês podem ver que tem uma diferença sutil aqui nessa edição que eu tenho, que é uma sobrecapa, né, com uma ilustração exclusiva aqui da versão brasileira, mas ela também tem a capa correspondente à ilustração japonesa, né? Como vocês podem ver aqui. Então, é uma sobrecapa que realmente não faz mal nenhuma pessoa ter. Daqui a algum tempo talvez seja um item de colecionador, então assim, para quem liga para isso, para quem é colecionador maluco, vai querer ter essa edição, porque é uma coisa a mais, né, de fato. E ela vira um pequeno pôster, ó. Como vocês podem ver, a sobrecapa ela vira um pequeno pôster. Então ela é uma coisa realmente a mais, não aumenta o preço, o volume com ou sem é a mesma coisa, o valor é o mesmo. E sem a sobrecapa, ela é uma capa cartão comum, né, de mangá. A diferença é que eles tentaram dar um acabamento na capa, não sei se vocês conseguem ver, talvez consigam, uma envernizada no logotipo, né, na logo, né, nos detalhes, né, onde você consegue ver aqui também, ó, tem aqui nesses desenhos também, eu sinto que a textura é diferente, tem essa mesma envernizada, ó, vocês conseguem ver, contra o sol, contra a luz, você consegue ver melhor essas ilustrações aqui, ó, essas partes do desenho do Pégaso, tem um detalhe diferente, né? Tem um relevo a mais, essa envernizada, mesmo que tenha aqui das bordas também. E ela realmente simula a capa da versão japonesa,
que você tira aqui o obi. Só que na versão japonesa, de qualquer mangá, na verdade, já existe o hábito de haver uma sobrecapa, né? Aqui é o obi, que vem com algumas propagandas, né, do mangá. E ela lá no Japão, ela já vem com uma sobrecapa também, ó. Ela já tem esse hábito e vem com a sobrecapa cobrindo uma capa preto e branco com a mesma ilustração, né? Com a ficha do personagem, né, que você vê inclusive que foi colocada aqui, né, diferente. Ele vem com essa ilustração aqui das constelações que não corresponde à edição original, né? Não existe essa ilustração na edição japonesa. De cara você já vê logo essa diferença. Não tem. Que é o índice, o começo, o episódio 0, né, que eu vou já comentar um pouco sobre isso. A edição brasileira, ela vem, a edição comum e a edição com sobrecapa, ela vem com esses marca-páginas aqui de papel, que atrás tem a mesma ilustração da deusa Atena, né, da estátua da deusa Atena. Aqui é a ilustração na sobrecapa e aqui a ilustração na capa, né, padrão. E o papel, ele é um papel razoável, eu não acho ele ruim. Eu acho ele um papel de qualidade aceitável. É uma pegada boa. Não estou vendo nenhum tipo de transparência, então acho que com relação a isso não é um problema, né? Tem uma série de detalhes que a gente pode entrar para comentar sobre esse mangá aqui, né? Na verdade, como esse é um vídeo só de primeiras impressões, eu não quero me aprofundar muito ainda, mas eu quero fazer um outro vídeo depois comentando um pouquinho as diferenças. Então, para quem já compra Senseiya no Brasil, já sabe que essa não é a primeira edição. Então, a gente vai fazer uma pequena volta no tempo rapidinho aqui para mostrar para vocês, ó. Essa aqui é a primeira edição da Conrad, né, publicada no ano 2000. Ela foi publicada em formato meio tanco, como chamavam na época, né, porque no Japão os volumes eles são chamados de tankobons, né? E aqui no Brasil eles dividiam o conteúdo e lançavam em mais volumes, né? Aqui vocês podem ver nesse pacotinho aqui que eu guardo, volume 2 e volume 3. Mas 2 volumes equivaliam a um volume 1 lá do Japão, né? A Conrad, ela também teve uma reedição desse mangá algum tempo depois, que não mudou muita coisa, apesar deles dizerem que era uma edição revisada, né? Vocês veem aqui pela algumas sutilezas da capa, né? Vocês podem ver aqui, ó. Tem algumas sutilezas na capa. A maior distinção que você pode ter ao ver esse mangá é a borda. É o que diferencia essa edição da outra, que é essa aqui, que é o volume 1, 2 e 3, que eu tenho aqui. Vocês podem ver, ó, que eles alternam. Ela tá bem gasta, eu comprei num sebo. Ela alterna entre as cores preta e cinza. Então se você encontrar por aí uma loja de usados ou alguém vendendo para vocês em algum site, né, de usados por aí, você já identifica o que é. Essa é a segunda versão, que ela tem essa lombadinha preta e cinza, e assim vai, alternando, né? A original da Conrad, ela tem uma lombadinha colorida, né? Ela tinha várias cores, né? Ela era toda colorida. A história não muda, né? Tem detalhes da tradução. A Final Edition é conhecida por alterações de texto, né? Mas o conteúdo em si da história é a mesma, tirando aquele detalhe que eu falei para vocês, né? De conteúdo extra criado mais recentemente. Aqui é a versão
da editora JBC, quando ela pegou Cavaleiros do Zodíaco para publicar, ela fez uma versão mais fiel ao formato, ao design até da capa aqui, ao volume, primeiro volume japonês publicado na Shueisha, né? Aqui você tem até umas ilustraçõezinhas na lateral, né? Também tal qual a versão japonesa, que eu não estou com ela aqui à mão no momento, mas depois eu posso mostrar em outra ocasião, quando for para a gente comparar melhor as edições. Então, a JBC, além de ter publicado esse formato mais próximo ao volume japonês, eles também trouxeram... No Japão teve várias versões, né, do mangá, várias edições diferentes que a Shueisha mesmo publicou. Uma dessas versões é a edição Kanzenban, que foi publicada naquela época da saga de Hades, né, naqueles anos de 2004, 2003, 2004, né? E quando chegou aqui no Brasil, ela chegou bem relativamente recente, né? E aqui no Brasil ela ganhou um diferencial também, que não tem na versão japonesa, né? Eu tô com ela também, não tô com a versão japonesa aqui à mão, mas vocês podem ver que a versão japonesa, ela costuma ser capa flexível, né? Uma capa mole, mas a edição do Kanzenban, que também no Japão é capa mole, né? Aqui no Brasil ganhou uma capa dura, né? Ó. Ela tem um tamanho consideravelmente, né, diferente, um pouquinho, né? Na verdade, ela tem um dedo de diferença de tamanho, né, na edição tradicional. E a Final Edition também é um pouquinho menor, né? Ela é comparada ao Kanzenban. O Kanzenban, ela tem um diferencial a mais, que ela tem vários... Aqui são os brindes que vieram em algumas edições, né? Não é padrão isso aqui, eu consegui, mas ela tem páginas coloridas, né? Ela tem páginas coloridas e algumas edições, as edições ímpares, se não me engano, elas vinham com esse pôster pequenininho também, né? Afixado. E não era toda colorida, obviamente, né? Ela tinha algumas páginas coloridas que eram do tempo da Weekly Shonen Jump, que era a revista japonesa da Shueisha, que originalmente publicou Sensei pela primeira vez lá no Japão. Então tem essas páginas avermelhadas, né, em alguns capítulos, e algumas páginas coloridas também, né? Algumas páginas com mais de duas cores, né? E tem também, ó, vocês podem ver aqui, páginas coloridas, ó. Isso é Kanzenban. O volume 1 da Final Edition, ela corresponde até o fim da luta do Seiya contra o Geki de urso, né? Até mais ou menos aqui mesmo. Ó. Ela termina bem aqui, a Final Edition. Você pode ver o final. A ficha do Seiya tá aqui. Esquema da armadura. E aqui o final da história, ó. Final do volume. Termina aqui. Sem página colorida, né? Então, assim, Kanzenban tem esse diferencial, né, em relação à Final Edition. E ela tem esses esquemas também, que eventualmente também são coloridos, né? Enfim, vem com ilustrações a mais, algumas edições inclusive vem com umas ilustrações extras aqui no final, né? No final da revista, antes dos esquemas de armadura. Vem aqui. Mas essa edição é a mais recente, é a que é dita lá pelos japoneses que será o padrão daqui para frente, né? Porque por questões jurídicas, né? Por questões legais, a Shueisha ela tem o direito sobre a publicação de Saint Seiya, mas ela tem direito sobre essa primeira versão aqui, né? Então todas as características que ela tem, né, nessa edição, a edição que a gente conhecia como mangá clássico, pertencem a Shueisha. Então
existem muitas questões sobre como é que isso se procedeu lá no Japão, mas é uma coisa que é muito clara, é que eles tiveram que fazer modificações aqui. Você vê pelo logotipo, né, que é diferente, a logomarca, ela é diferente, a logo, tal qual a gente vê em outras obras da Akita Shoten, né, ela segue um certo padrão Akita, dos mangás de Sensei, inclusive as bordas aqui são muito semelhantes às que a gente vê no Next Dimension. Tem um videozinho aqui mostrando o último volume que eu abri, né, comparando até com a versão japonesa. E essa edição, ela tem umas modificações nos diálogos, né, como eu mencionei, além de ter incluído alguns capítulos extras, que não é em toda edição que tem não, sabe? Tem nessa edição aqui e outras lá mais na frente. Até então, né, até o momento. Até então, para quem quer saber se vale a pena comprar ou não, ela começa no volume 1 e está prevista para terminar no volume 20. Ainda está em vias de publicação lá no Japão. Então, serão 20 volumes, né, do mangá para serem publicados. Não é um preço barato, não é uma edição de luxo, embora eles tenham feito esses floreios, né, para tentar dar uma valorizada no material, né, mas ele não é um mangá de luxo nem lá no Japão, ele é um mangá bem comum, né. Ele é dito Final Edition por questões de marketing, eu posso afirmar que é uma questão de marketing, assim. Não vai ser a última edição, com certeza. Pelo fato de não ter nem páginas coloridas, a gente pressupõe que um dia eles ainda vão lançar outra versão lá no Japão, que vão chamar de outra coisa, e vai ser a edição que vai superar essa daqui um dia. Mas se você não tem nenhuma edição anterior de Cavaleiros, talvez valha a pena, porque a história no geral é a mesma, né? A história no geral ela é a mesma. Muda alguns diálogos? Muda. Eles têm algumas simplificações, o texto acaba sendo alterado aqui e ali, né? Especialmente quando eles tiram as datas, né, de alguns eventos, alguns momentos-chave eles suprimem, né, essas informações. Então, de repente eles tiram essas datas para dar uma ideia de que a história é contemporânea ou que ela é atemporal, né? Mas não é um detalhe que altera a história principal. Você não vai ver nenhum elemento surpresa aqui que vai mudar o rumo da história que a gente conhece desde do original, né? Ela é só uma outra versão, uma outra visão, né? Que tem, inclusive, aqui pode não parecer, porque a gente está vendo o texto em português, mas ela tem menos texto do que as versões japonesas, né, costumam ter. Por isso, eles dão uma simplificada, uma enxugada no texto, né? E tem algumas repaginadas em algumas ilustrações, como eu falei, alguns retoques que mudam algumas características do mangá, mas também é uma coisa muito assim imperceptível se você não pegar para comparar. Que vocês podem ver, inclusive, essa página aqui do anúncio da Guerra Galáctica, que é simulando um jornal, e ela aqui perde completamente essa noção, né? Ela não parece nada com um jornal, parece simplesmente uma página comum do capítulo comum, né? Não tem data nenhuma. Antigamente tinha umas datas aqui. Ó, vou pegar aqui para mostrar para vocês. O Kanzenban tem essa página aqui. Ó, o Kanzenban ele simula um jornal da Shueisha, inclusive o jornal Shuei Sports, com datas e tal. Essa data também ela sempre mudou de acordo com a edição que era feita lá no Japão, né? As várias edições que fizeram, eles davam uma alteradazinha na data e tal, para tentar jogar a história mais, né, para a época que era publicada, né? O mangá é um mangá de 85, né, 85 para 86, e a data vai mudando um pouquinho. Então alguns detalhes assim eles simplesmente tiraram, eles omitiram. Vocês podem ver aqui, ó, na Final Edition. Foram tiradas essas datas, né? Tá em branco. Ficou uma coisa bem comum. Então isso pra mim empobrece um pouco a narrativa da história, né? Perde um pouco a graça
do que a gente tinha até então, né? Da proposta original. É mais uma versão, pode não incomodar muita gente, como eu falei, a história em si ela não muda por causa disso, né? Ela só fica um pouco menos rica de detalhes, né? De coisas que pudessem nos proporcionar alguma noção de passagem de tempo da história, né? Que é uma coisa meio complexa em Saint Seiya, mas aqui vocês veem também algumas alterações, um exemplo claro de alteração de design, né? Vocês conseguem ver a diferença? Fora a cor, óbvio, né? Tirando a cor, o detalhe da cor, né? Vocês veem alguns detalhezinhos aqui, ó, na ilustração. A diferença aqui, ó. Ele deu pequenos retoques, que são muito sutis mesmo. Só se você pegar para comparar e olhar bem de perto, você vê algumas diferenças, né? Consegue ver, ó. Algumas diferenças do que era antes e como ficou depois, né? Então tem essas pequenas diferenças ao longo de todo o mangá. Você pode ver, você vai ver o personagem com mais esguio, o personagem com a cabeça um pouco mais arredondada, enfim, alguns detalhes que pode de repente ser uma boa para o leitor mais exigente, né? Que acompanha a arte de perto e já criticava antes, achava que de repente pode dar uma melhora, mas eu acho que era desnecessário esse tipo de correção, se você considera assim, né? Aqui episódio 0, que já começa a história, né? E o episódio 0 ele não existia no mangá original, vocês podem ver que ele já começava a partir da lenda do Pégaso, né? E a história já mostrava o Seiya encontrando esses turistas, aliás, os turistas encontrando o Seiya, né? E a história vai desenrolando da luta do Cassius contra o Seiya. Aqui não, aqui você vê que tem toda uma história que entrega para o leitor de cara o mistério todinho do Aiolos, né? A história do Aiolos, do santuário, né? Tem alguns problemas de diagramação aqui, mas também a gente pode até comparar aqui, ó. Essa ilustração aqui, como é que ficou na versão japonesa. É uma coisa que veio até de lá também, né? Algumas coisas você vê que ele é preto e branco. Isso aqui é colorido. Quando saiu na Champion Red, originalmente é colorido. Nem no Japão, a edição em Tanko, né? Da Final Edition, ela tem cores. Ela é preto e branco aqui. Mas você vê que a JBC ela deu uma mudadazinha aqui deu uma cortada, né, nessa ilustração, não sei porquê, né? Ela tem um pouco mais de cabelo aqui, né? Vocês podem ver um pouquinho aqui esses detalhes. Então tem alguns probleminhas, uns detalhezinhos de diagramação que pode atrapalhar, né, para muita gente que gosta de apreciar a arte do mangá, né, como um todo. E tem essa história, como eu falei, o episódio 0, que conta a história de como tudo começou antes da história começar, né? E narrativamente é estranha, né, porque a história todinha ela cria um mistério em torno disso. Para quem é novo leitor, pode quebrar um pouco a mágica, né, assim, da história. Mas para quem é um leitor antigo, isso não interessa muito, né? Esse extra, na verdade, para muita gente é muito interessante, para algumas pessoas é muito interessante. Então, talvez valha a pena comprar só esse volume aqui, se vocês querem ter só esse capítulo, né? Mas, inclusive, vocês podem ver que ele é um volume, ele é um episódio dividido em vários subcapítulos, né? Porque ele foi publicado em 3 edições, se eu não me engano, na época da Champion Red, né? Então eles juntaram esses capítulos e ficou um capítulozão só, mas você vê as divisões ainda aqui presentes, né? E a história já te entrega aqui, ó, o futuro, né? E aí começa a saga de Atena, né? Como eles chamam agora, eles dividiram, tem a saga de Poseidon, a saga de Hades, aqui agora virou a saga de Atena, né? Antes não tinha esse nome. E aí você vê a história começando tal qual ela sempre começou nos outros tantos mangás, né? De Saint Seiya. Ó. E a história começa tal qual a gente vê
Isso em todos os mangás é assim. Então você tem esse tanto de páginas aqui inseridas no começo, mas é só, como eu falei, só nesse primeiro volume. Os outros volumes não tem essa quantidade de acréscimos, não. É uma coisa bem pontual. Você vai ver isso novamente em outro volume lá na frente. Depois vai ter outro ainda que nem saiu no Japão ainda, que deve ter. Então, você vê esses momentos bem pontuais. Então é isso. A Final Edition, ela é uma releitura, por assim dizer, de Saint Seiya, do mangá clássico, com alguns acréscimos e algumas alterações, alguns retoques. Mas a história principal continua a mesma, então quem quiser conhecer a história, que não teve acesso ainda, é uma edição que pode ser muito bem uma porta de entrada interessante, para quem só conhece alguma coisa da história já tem uma noção. Para quem não conhece nada da história, talvez seja meio estranho a forma de... Essa questão do episódio 0 tá aí no começo, eu não sei se prejudica muito a narrativa, sabe? Talvez alguém que leia aí pela primeira vez pode me comentar que não tenha nenhum conhecimento de Cavaleiros, porque o anime é muito forte, né? A influência do anime é muito forte, então muita gente conhece a história pelo anime, né? Então, de repente você já vai com conhecimento prévio. Mas eu ainda recomendo mais a edição Kanzenban para quem quer ter uma experiência mais completa de como ele era o mangá originalmente e de questão de extras, né, de coisas especiais, como eu falei, questão da página colorida, né. O problema é que é difícil de encontrar. Então, assim, essa edição aqui, a Final Edition, ela ainda é uma edição mais acessível, com todos os problemas, né, tem questões de tradução também que eu nem entrei ainda, né, mas enfim, com todos os problemas que a JBC sempre traz, de trazer alguns termos que não são mais utilizados, né, hoje em dia, que são coisas nostálgicas da primeira dublagem, que uma parcela das pessoas que estão lá envolvidas na franquia, né, aqui no Brasil, insistem em trazer de volta, mas algumas nomenclaturas elas são aqui padronizadas com essa nostalgia, né? Não é uma coisa tão ofensiva assim, mas pode atrapalhar a experiência para algumas pessoas, né? Mas você é muito antenado com o que é feito hoje em dia, né? Com os termos de hoje em dia. O famoso meteoro de Pegasus, escrito errado aqui, Pegasus, também é um erro clássico, né? Das traduções aqui da JBC, né? Não é só da JBC, mas enfim. E, como eu falei, por ser mais acessível, talvez seja mais aconselhável, né, recomendável começar por aqui. Se você não tem como conseguir as versões antigas também, que eu acho que essa versão aqui também da JBC ela é muito boa. Ela tem inclusive uns extras também só desse volume aqui, que são traduções de cartas, de mensagens da equipe do anime que estava trabalhando na época, né, de fãs japoneses. Então tem mensagens do Kurumada. Tem um material muito bom aqui também que vale ter, né? Então, é uma edição a mais. São 3 versões diferentes, né? A da Conrad talvez você encontre só em sebos hoje em dia, né? Em lojas de usados. Tanto essa como a reedição que eu mostrei, né? Então você tem várias opções de como consumir o mangá de Saint Seiya. E fica a seu critério ver qual é que lhe provém mais, né? Qual é que você consegue comprar, qual é que financeiramente vale a pena você comprar, né? Qual é que de repente é da sua exigência, você não é um fã tão exigente assim, se você quer só conhecer a história, isso aqui está mais que suficiente. Se você quer ter uma experiência mais completa, se você quer ter uma coisa mais bonitinha, né, para guardar na estante, isso aqui é uma edição realmente de luxo, né? Ela é Kanzenban, significa a edição perfeita, a edição completa, né? Eu acho que é a minha edição preferida e vai continuar sendo. A Kanzenban é a melhor experiência para mim. E a Final Edition é um detalhe que serve mais ao Next Dimension e outras coisas que a franquia tem tentado apresentar hoje em dia, né, dos spin-offs de Saint Seiya mais atuais, mas que não alterem nada a história. Então, assim, a história principal continua sendo a que estava lá atrás na Shueisha, né? E aqui é só mais um agrado, né? Uma coisa para tentar emplacar
mais uma coleção, né, para tentar trazer de repente um novo público, né, para Saint Seiya, lá do Japão inclusive. E se você quiser ter esses capítulos extras, depois eu menciono aqui, boto até nos comentários as edições que tem esses, até então que vai ter esses extras, né, como eu falei, essa Final Edition ainda tá saindo no Japão, ainda tá, acho que não chegou nem na metade do que poderia ser, se eu não me engano, no atual momento, mas tá se aproximando do fim, né? Logo logo tá chegando esse ano, talvez saiam mais volumes, 2025, o ano desse vídeo. Então é isso, fica a critério de vocês saber se vale a pena ou não. Vou botar aqui embaixo inclusive links com o link da JBC, né? Com detalhes técnicos sobre essas duas edições, com tanto de páginas, gramatura, essas coisas. Para você ter um comparativo mais detalhado, quem quiser apreciar isso, né, tentar dar uma analisada melhor. E os valores também, assim como links para onde você pode eventualmente comprar. Eu sei que isso aqui não é mais tão fácil de conseguir, ainda mais porque ela é uma edição meio cara, né? Ela era cara, demorou alguns anos para ir saindo, ela foi concluída há pouco tempo. Logo em seguida já veio essa, né? Então, vocês vão encontrar mais informações e qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar aí. Eu acho que eu deixei bem claro tudo que geralmente poderia se ter sobre essa Final Edition aqui, né? Deixar bem claro que é a mesma história, não vai ter Next Dimension dentro dela, não vai. Next Dimension é outra coisa, Next Dimension ela tá alinhada ao Next Dimension, mas Next Dimension você não vai encontrar aqui dentro, não vai vir um volume X com Next Dimension também, não vai. Não vai ter Next Dimension aqui, não vai ter páginas coloridas aqui, né? O que mais? Tem alguns capítulos extras, mas é muito, muito pontual, são uns 3 volumes que devem ter. Um outro tem uma paginazinha a mais, outra página a mais, mas nada que altere imensamente a história. Como eu falei, nada que altere os rumos da história. Ele basicamente Kurumada ou o editor que trabalha com ele, as pessoas que trabalham com o Kurumada, tentando dar uma contornada em algumas coisas mais latentes, assim, mais incoerentes que se tinha do próprio mangá, né? Mas a história é a mesma. A gente não tem noção de periodicidade ainda, então por enquanto só tem o volume 1 à venda, não foi anunciado até o presente momento desse vídeo o volume 2, mas vocês por favor acompanhem as minhas redes sociais, que eu devo colocar lá links da Amazon, né, que eu tenho um link de associado, vocês podem comprar por lá e se quiserem comprar, e me ajudam, inclusive, não custa nada a vocês, é uma comissão que a Amazon paga, não tem nada a ver com vocês. Então vocês podem encontrar esses e outros mangás nesses links que eu coloco aqui na descrição do vídeo. E como eu falei, qualquer dúvida, por favor, façam. Eu vou tentar fazer um outro vídeo depois analisando mais profundamente algumas das maiores, né, as mais destacadas diferenças, né, especialmente com relação a traduções, a diálogos. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem ainda, mandem aí, mandem um comentário, podem perguntar à vontade que eu respondo à medida do possível, tá certo? Ou então, se for uma coisa muito mais complexa que eu vejo que tiver um volume muito grande de dúvidas, eu posso juntar e responder num vídeo só, tá? Então, para finalizar, mais uma olhadinha na sobrecapa, né? Feita aqui no Brasil, exclusivamente para o Brasil, né? Ela vira um pôster. Como eu falei, vocês podem comprar tanto a edição padrão, ela é assim. A edição com a sobrecapa, né, que é a ilustração inédita, ela vem a mais, ela não tira nada de vocês, ela só acrescenta. Então, assim, só se vocês realmente não fizerem questão de ter uma ilustração de um artista brasileiro a mais, que torna a edição brasileira mais ainda diferenciada, né? Porque sem ela continua igual, mesma coisa, né? Vem com os marcadores que eu mencionei, vocês podem ver aqui. Eu acredito que todas as versões assim, que eu comprei foi comprada pela Amazon, né, com desconto que eles dão lá. Então, vocês podem acabar ainda encontrando desconto. Sempre tem algum desconto da Amazon.
Então, acho que todas as edições elas vêm com esses marcadores, né? Acho que tanto a edição comum, a edição padrão, quanto a edição com sobrecapa vem com os marcadores, né? Para quem gosta disso, eu achei isso um brinde realmente que faça alguma diferença, né? E é isso aí, como eu falei, qualquer coisa, mandem as suas dúvidas, mandem as suas perguntas, digam o que vocês acharam, né? Deem um feedback aí. Se curtiram, né? Dá um like, se não curtiram, pode dar um dislike também, é bom que me dá um feedback de alguma forma, né? Então podem ficar à vontade. E digam o que vocês acharam, se vocês vão comprar, se vocês querem fazer a coleção, né? Vou adorar ouvi-los, lê-los, né? Nos comentários. E até a próxima. Tchau!